meses. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou o professor que eu vou iniciar com vocês a questão da disciplina de Física. Meu nome é Adenilson da Maicena Stumano. Geralmente os alunos me chamam de Stumano, professor Stumano. Você fica à vontade. A gente vai iniciar esses conceitos básicos, que é da física, tem iniciação às vezes lá na oitava, dependendo da escola que você estudou, tem umas que pegam no 9º ano e outras no 1º ano. Então são conceitos bem básicos, que a gente vai ter que ter bem afinidade com esses conceitos lá dos básicos, que a gente vai pegar para a gente entender os mais complexos um pouquinho lá na frente. Então a gente vai iniciar a questão da cinemática. O que a cinemática ela diz para a gente? Que é a gente vai ver essa questão da física aí, estudando a cinemática. O que a cinemática diz pra gente aí? Que ela é? Quem que pode ler esse primeiro tópico aí? Essa área de estudo da física permite que o movimento seja funcionado dessa forma. É possível prever posições, a velocidade ou qualquer outro componente do movimento de um móvel em instantes posteriores ao presente. Tá. Deu pra gente compreender o que a cinemática estuda? Então ela vai estudar o movimento dos corpos, sem se preocupar o que foi que causou aquele movimento. Tá. Tipo, um carro se deslocou do Almirante até na 25. A gente não se preocupa com como foi que ele se deslocou na cinemática. A gente vai entender o movimento com que ele fez. Aí quando a gente for estudar outra questão, que é a dinâmica, que ela vai se preocupar já com as causas que fez esse movimento. Então, isso é um tópico da física chamado de cinemática, que estuda os corpos em movimento. Tudo bem? Deu para compreender? O que é a cinemática? O que a cinemática estuda? Sim ou não? Então, para a gente entender, a gente vai estudar cada tópico desse aqui, ó, referencial, movimento, trajetória, que é cada coisinha dessa aí. Então, para a gente entender como se acontece, como é que a gente pode entender aquele movimento ali, a gente tem que saber o que é cada tópicozinho desse aí. E você veja que é muito teórico, né? A matemática ela vai entrar um pouquinho lá na frente. Tipo, a matemática é uma ferramenta para entender a física, assim como a química, né? Então, por isso que é a importância do estudo da matemática. Depois vai ter uns cálculozinhos lá para a gente fazer. E por aí vai. Então, se a gente entender os conceitos físicos, pode ter certeza que você, quando for fazer uma prova, seja lá qual for, você interpreta a física só de forma conceitual teórica. E a matemática vai entrar para você deduzir aquela teoria da física. Equacionar as situações lá que vai aparecer. Então, a cinemática, lá na introdução à cinemática, lá. A cinemática é um dos ramos da mecânica, a área da física que estuda o movimento. A mecânica, por sua vez, tem como áreas principais a cinemática, a dinâmica e a estática. Então, cada esse é um tópico da cinemática. A gente vai estudar um pouquinho de cada. Encontra-se no estudo do movimento dos corpos sem levar em conta as suas causas do movimento. É o que ele falou aqui em cima um pouquinho, né?
seja a trajetória de pequenas partículas ou até mesmo as órbitas planetárias de todo o movimento. Antigamente você entendia que como é o movimento hoje do planeta? Quem é que sabe me dizer aí? Nosso sistema solar. Como é que é? Na antiguidade lá, Aristóteles, os estudiosos lá que ficavam observando o céu, né? Antigamente a gente não tinha muita iluminação, então durante a noite não tinha muita iluminação assim. Vê que aqui na cidade a gente não consegue ver o céu muito estrelado, né? Por causa das iluminações que a gente tem. Mas se você for para o interior, assim, bem distante e tal, que não tem muita iluminação, dá para você ver muitas coisas no céu. Tanto é assim que eles estudavam antigamente. E eles foram descobrindo que os corpos foram se movimentando. Os planetas, dá para ver os planetas assim, a olho nu praticamente. Alguns, né, que são mais próximos, dá para você ver ele orbitando, né? E com esse movimento que eles foram estudar, aquele movimento da Terra. Porque antigamente falava que o sistema era heliocêntrico, né? Achava que a Terra, vamos dizer que aqui é a Terra, e o Sol girava em torno da Terra entre os outros planetas. Aí depois veio um outro astrônomo falando que isso era história. O que girava em torno do Sol eram os planetas, que é o sistema que a gente tem hoje. Que todos os planetas giram em torno do Sol. Tanto é que achava que o planeta Terra era o maior que o Sol. E não era isso, né? Foi descobrido depois de microscópios muito bem elevados hoje em dia que a gente tem, né? A questão da NASA e tal. Foram tendo outras descobertas. Então, quem é que faz o centro do sistema? É o Sol, né? Então, todos os planetas que a gente tem aqui, ó, vamos dizer que aqui seja a órbita, tem os planetas que estão ao redor deles girando. Então, cada planeta desse aqui, ele faz um movimento em torno do Sol. E tem, às vezes, quando ele está mais próximo do Sol, o planeta chega mais próximo do Sol, a gente chama que ele está no periélio. E quando está mais afastado, a gente fala que está no afélio. Assim, lá para outra coisa a gente vai ver isso aí. Então, esses movimentos que a cinemática se trata aí querer compreender. Por que causa esses movimentos? O que faz causar esses movimentos em torno do Sol? Vocês têm alguma noção? Como é que ele faz esse movimento sem ser expelido, sem ser uma coisa assim? Como é que faz? Como é que acontece isso? Você já parou para pensar? Onde a gente está? A gente está numa bola gigante, né? Que tem um espaço. O que segura essa bola, assim que esse espaço não cai? Você já parou para pensar isso? Não? Reflita para você ver. Se vocês forem parar para pensar, a gente está vivendo aqui num país, que está num planeta, que esse planeta está girando. O que acontece os dias, à noite, os meses? Tudo isso tem a ver com os movimentos que a Terra faz em torno do Sol. Então aqui ele fala, até as órbitas planetárias. Todo movimento microscópico pode ser descrito a partir de equações de movimento. Essas equações relacionam grandezas como posição, velocidade e aceleração com a passagem do tempo. Para entendê-las, entretanto, é necessário que conhecemos alguns conceitos simples, mas indispensáveis para o entendimento do movimento dos corpos. Então, você tem uma imagem aqui aí embaixo, pode acompanhar aí, ó. Tava um avião aí, né? Vários aviões de algumas quadrilhas aí, soltando fumaça, né? Então, veja que esse avião está em movimento, né? Está com movimento e ele está fazendo deslocando
Essa fumaça aí. Essa fumaça nada mais nada menos que lá vai ser a trajetória que esse avião está fazendo. Sim? Por exemplo, você está andando lá na praia. Se você olhar para trás, o que você vai ver no chão? Só as pegadas, né? Então você vê que você fez um movimento e você deixou só as marcas ali. Então essa marca que a gente chama aqui a trajetória. Deu para entender? Então a gente vai ver cada conceitozinho desse aí, ó. Primeiramente, o que se dá a questão do referencial? O que é referencial em cinemática? Quem pode ler aí? É a posição em que o observador se encontra. Geralmente ele é escolhido como a origem de um plano cartesiano. Vocês já viram falar em plano cartesiano na matemática? É como se fosse para você se orientar. Porque no plano a gente tem plano cartesiano a gente tem 4 eixos, né? Na verdade tem 2 eixos que tem 4 quadrantes. Na matemática você estuda assim, ó. Geralmente isso aqui é o eixo X, aqui é o Y. Você vai estudar lá na função. Geralmente a gente começa do zero aqui, ó. A gente chama de origem. Então o que estiver indo para orientação para a direita vai ter sinais positivos. Aqui for para a esquerda vai ter sinais negativos. -1, -2, e aqui para cima a mesma coisa. No eixo Y, a gente chama aqui quem está indo para cima, está com positivo. 2. E quem está indo descendo, está com eixo negativo. Então a gente tem esses 4 quadrantes. Então para a gente entender o que é referencial, sempre a gente coloca um plano, que a gente chama de eixo de orientação, né? Para a gente se orientar. A gente tem um veículo que está andando aqui para cá, aqui nesse eixo aqui, X, vamos dizer aqui. Então ele está se orientando de forma positiva, está aumentando o deslocamento. Agora se ele dá uma ré, vem de ré aqui, o que está acontecendo? Estou indo aqui de frente, aí eu dou uma ré. Esse movimento, quando a gente vai para frente, está indo para frente, na orientação positiva, a gente chama de movimento progressivo. Aí, quando a gente está um movimento que está numa orientação negativa, esse movimento que você faz de forma negativa, você está chamando de movimento retrógrado. Está retrocedendo. Tudo bem? Então, esse eixo a gente chama para a gente se orientar o que está fazendo esse movimento. Você está tendo um movimento progressivo, um movimento de regressão. Chama de movimento retrógrado. Seria menos, quando aparecer um sinal menos no movimento de cinemática, você dá a entender que o objeto está se movendo de forma negativa. Então ele não está indo para a forma orientando para frente, está indo para... Tudo bem? Então os sinais, ele sempre vai estar em módulo. Esse módulo vai sempre entender que ele está indo. Isso na matemática vocês vão compreender um pouco mais lá. Por isso a gente não vai estender um pouquinho, porque a gente já mistura a física com a matemática. Como vocês ainda não estão vendo ainda, vão ver a questão da função, para não confundir muito vocês. Então vamos entender o que seria o referencial. É a posição em que o observador se encontra geralmente. Ele é escolhido como uma origem de um plano cartesiano, é a partir do referencial que são determinadas posições das coisas. Então, para você falar que isso está se movendo para frente, para trás, para o lado, para cima e tal, você tem que ter uma referência ali. Então, você pode estar fazendo um movimento aqui e ele pode estar fazendo outro movimento. Dependendo do seu referencial,
Você pode estar ou em movimento ou pode estar em repouso. Se eu colocar aqui, como é teu nome? Eric. O Eric está em movimento ou ele está em repouso em relação à Terra? Olha meu referencial, quem é? O planeta Terra. Está em movimento ou está em repouso? Repouso, você acha? Olha o referencial. Se eu botasse a sala aqui como referencial, ele está em movimento ou ele está em repouso em referente a esta sala que a gente está? Então vê que você muda já o contexto. Então, dependendo do seu referencial, você não pode falar que uma coisa está em movimento ou em repouso se não ter o referencial. Mas você só vai poder colocar essa questão dependendo do referencial que você está sendo observado. Entendeu? Tipo, você está no carro aqui no ônibus. Quem vê? Você vem de ônibus? Não, bicicleta, de ônibus, ou de Uber, seja lá como for. Você lá pedalando, você está em movimento ou você está em repouso em relação à bicicleta, sendo o seu referencial a bicicleta? Né? Movimento? Tá, acho que é isso. Né? Que é meio confuso. Essas questões passam cair na prova do Enem. Coisas são bem básicas, se você não tiver um referencial, não tiver entender essa questão, você acaba errando a prova lá. Uma questão bem... E cai bastante essas questões de cinemática, só de conceito assim você pode acertar bastante coisa. Então, para você falar que uma coisa está em movimento ou em repouso, você tem que ter o referencial, o observador. Certo ou não? Bem, você acabou de almoçar, aí você deita lá na sua rede, lá depois daquele açaizão lá bacana, né? Aí deita lá na sua rede. Aí já caiu questão assim na prova. Você está lá na rede lá, bem aqui, pá. Não é que isso aqui seja uma rede. Você está deitado lá na sua rede. Vamos dizer que aqui você é a rede e o ponto de referência. Aí ele pode fazer uma pergunta assim: você está em relação à Terra ou à rede, alguma coisa assim. Você encontra-se em movimento, você encontra-se em repouso em relação à rede. Você está deitado lá durante 2 horas. Vamos dizer que você começou a deitar lá meio-dia. Sua posição mudou daqui? De meio-dia a 2? Sua posição está mudando? Você saiu do mesmo lugar? Então você está em movimento ou você está em repouso? Repouso. Em relação à rede. Se eu te falar que você está agora em relação ao planeta Terra, você está em movimento ou você está em repouso? Em relação ao Sol. Olha o referencial agora. Eu botei referencial à rede, primeiro, depois eu botei referencial à Terra, agora estou botando referencial como sendo o Sol. Vamos pensar ali, ó. Em relação ao Sol agora, referencial sendo o Sol, você está em movimento ou você está em repouso? Bronzeando? Não, só de referencial. Não é que você vai estar no Sol, não é isso. Só é exemplo de referencial. Você vai estar em movimento ou em repouso em relação ao Sol? Você acha? Foi o que eu falei agora ali, que a Terra não está se movimentando em torno do Sol. Então você está onde? Na Terra. E ela está parada?
Então, se para você falar que você está em movimento, que o certo seria você falar, estou em movimento, em relação ao Sol. Veja que eu mudei o referencial. Aí quando é de noite, não tem mais sol. Não, o Sol está lá. O que acontece o dia e a noite? O Sol está lá, 24 horas, e está lá. O que acontece? São questão da rotação da Terra agora, que já muda. Por aqui tem nosso dia e noite. A gente tem 6 horas que A o... gente tá no repouso, é o dia da noite. Não, presta atenção, não é isso. O que acontece? O planeta se move, sempre está se movimentando, desde quando ele existiu. Certo? Teve a explosão lá do Big Bang e tal. Aí entrou na órbita da Terra, começou a se movimentar. Beleza? Então desde aí ele está se movimentando. E a gente foram se inserindo dentro do planeta aí. Certo? Então o Sol ele sempre está lá. O que o Sol ele faz com os planetas que estão em atração? A gente chama de atração gravitacional. Por isso que ele atraiu esses corpos próximo dele. Isso vai estudar lá na frente. Certo? A questão de a gente entender aqui, o referencial. Se você colocar o referencial, se eu colocar o referencial, a rede, você está em repouso aqui, ó. Até que você não mudou durante essas 2 horas, vamos dizer nessa hipótese. Certo? Agora, se eu botar o referencial como sendo o Sol, você está inserido dentro do planeta Terra, né? Em cima da rede lá, você está deitado na rede, mas você está no planeta Terra. O planeta Terra está se movimentando. Então, em relação ao Sol, a gente está em movimento. Certo? E se eu botar a rede como sendo referencial, você já não está em movimento. Tudo bem? Então, por isso a importância do referencial. Deu para entender o que é referencial? Você só vai falar que você está em movimento ou em repouso, dependendo do referencial. Você pode estar em movimento numa situação e pode estar em repouso em outra situação. Deu para entender o exemplo aqui? Sim? Você está dirigindo. Quem dirige? Você dirige? Ninguém dirige? Quando vocês dirigirem lá, você está dirigindo, eu coloco, tu está em movimento ou está em repouso em relação ao carro? Tem certeza? Tu está indo com o carro aqui junto com o carro. Mas tu saiu daquele local que tu estava? Sentado? Pois é, olha, deu para entender ou não? É meio que confusozinho. Agora se eu falar, você está se deslocando aqui com o veículo, no carro, você está dentro do carro. Aí tem um observador do lado de fora, na parada. Em relação a esse observador em movimento, por quê? Mas o tempo vai passando e você vai desse observador. Entendeu? Entender? Então tudo vale de se você está em movimento, está em repouso, dependendo do referencial. Isso aqui é o conceito básico para você entender a questão de movimento. Sabendo você diferenciar isso aqui, você vai compreender quando uma coisa ela pode estar em movimento e pode estar em repouso, certo? Tudo bem? Deu para entender? Espero que fique bem claro assim para você não confundir. Não é confundir. Compreender o que é referencial. Não, é só você pensar, raciocinar e entender. Não tem. Quando a pessoa aprende, não tem nervosismo. Aprendeu, você fica para a vida toda. Igual você caiu quantas vezes para andar de bicicleta? Depois que aprendeu, não caiu mais. Passa por um bueiro, né? A questão do movimento, para a gente entender, olha, que é movimento. Referencial deu para entender? Bacana ou não? Sim ou não? Questão do movimento. O que seria o movimento? O que seria o 1? Aqui é o 2, né?
seria um movimento. A gente tem que entender, para a gente começar, depois a gente estudar o... Mas o que é que seria o movimento? Movimento e repouso são conceitos relativos, como eu acabei de falar. Na cinemática, um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial, mas parado em relação a outro. Por isso dizemos que movimento é a situação em que a posição de um corpo muda no decorrer de certo intervalo de tempo em relação ao referencial. Então, querendo ou não, eu expliquei para vocês aqui, ó, referencial e movimento ao mesmo tempo, querendo ou não. Então, aqui está com seu veículo lá, dizer que aqui tenha 60 km, marcando aqui. Aqui você iniciou quilômetro zero. Aí tem um veículo aqui. Vamos ver que aqui seja um veículozinho. Certo? Só para dizer que é um veículozinho aqui. Então ele está se movimentando aqui, ó, de forma progressiva. Então, vamos dizer que ele iniciou aqui no marco zero, quilômetro zero. Ele chega até lá no... É que ele saiu daqui, vamos dizer que ele saiu daqui 2 horas. E para ele percorrer 60 km, ele passou mais umas 2 horas e 30. Então, para ele fazer esse movimento aqui, ele passou um período de tempo, não foi? Um intervalo de tempo. Tirou daqui, saiu durante 2 horas daqui, chegou lá em 30 minutos. Certo? Sim ou não? Tá? Então isso aí vai depender muito do referencial, do que ele está... A gente saber, se entender, se ele está tendo um movimento progressivo, se ele está tendo um movimento retrógrado. Então, como ele está se orientando para a forma positiva, se tivesse aqui, ó, vamos dizer que ele está com uma velocidade de mais 80 km por hora. Então esse sinalzinho de mais aqui, ó, significa que ele está sendo um movimento progressivo. Então ele está de forma sentido de orientando de forma progressiva. Se tivesse um sinalzinho de menos aqui na frente, ele estava se retrocedendo. Estava tendo um movimento de retrógrado que a gente chama. Se vocês quiserem anotar isso aí, pode anotar. Se quiserem desenhar também, pode desenhar. Que a gente aprende assim, na física a gente aprende desenhando. Tanto é que aqui não tem muita coisa, tanto eu coloquei os conceitos para vocês irem fazendo aqui. Então, para a gente entender a questão do movimento, a gente tem que ter o referencial. Qual foi o referencial que teve aqui? Um marco zero. Tá? Foi referente para chegar lá em 60 km. Ele que está percorrendo uma cidade, uma estrada aí. Certo? Então ele está se movimentando aqui o veículo. A gente não está preocupado como ele se movimentou. Deu para entender isso? Como ele foi que ele se movimentou. Se foi alguém empurrando ele, se ele foi guinchado, se ele foi qual o motor. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado desse movimento que ele faz só. Certo? Dá para entender? Então, para a gente ver esse conceito de movimento, a gente tem que entender o referencial. Qual é o referencial? Seria um marco zero ali, certo? Então ele chegou aqui no marco 60 em 2 horas e 30, tá? Então veja que já está aparecendo hora, já está aparecendo distância e está aparecendo velocidade, certo?
Então já vai entrar uma outra questão que a gente vai ver nas outras aulas aí. Já são os cálculos que a gente vai usar essas numerações aí, tá? Então aqui a gente só está para a gente compreender a questão do movimento ainda, tá? Trajetória, eu já falei essa questão de trajetória. Trajetória. Seria a trajetória? Seria o que o veículo se movimentou, a distância, aquele que se movimentando. Igual como a gente acabei de falar. Se ele está andando na praia e deixou essa pegada lá. Qual foi a trajetória que você fez? Pode ser a trajetória que você pode ter vindo em linha reta, pode ser a trajetória que você dobrou. Então é o percurso, não deixa de ser o percurso que você está fazendo. É a trajetória que você fez. Certo? Aquele trajeto ali. Você sai daqui e vai lá para sua casa, é isso? Então qual a trajetória que você faz daqui para lá? Não, ele sai numa rua reta, depois dobra, volta. Então tá vendo trajeto, né? E a gente fala no nosso dia a dia, né? Às vezes a pessoa fala e nem sabe o que é. Então o que seria a trajetória? Que seria a sucessão das posições ocupadas pelo móvel. Existem trajetórias retilíneas, como eu te falei, retilíneas. E existem trajetórias curvilíneas. Certo? O ventilador tem uma trajetória, não tem? Qual é a trajetória do ventilador? É retilínea ou curvilínea? Curvilínea, né? A trajetória do planeta. Tu acha que ele é circular? Retilínea? Tu acha que é circular? Também não é circular, ela é centrípeta. Ela faz uma... Não é exatamente um círculo que ela faz tipo uma... A gente chama que é elipsoide, tipo uma elipse. É tipo um círculo, mas não é um círculo exatamente. É meio que oval. Certo? Vocês já chegaram a estudar isso aí no ensino de vocês? Isso aqui, tá lembrando disso aqui, né? Para que ano? Segundo? Estudou aonde? Interior? Escola estadual? Escola estadual? Quando um professor de física ele começa, geralmente ele, às vezes, não explica bem legalzinho essas teorias aqui. Aí quando você vai direto depois para os cálculos, você não vai entender o que você está fazendo. Então por isso que muita gente às vezes não consegue gravar não, aprender realmente de fato o que é. Então se você entender os conceitos básicos, você vai chegar lá, você vai entender o que você está fazendo lá na frente. Tem professor que chega lá calculando, fazendo conta e vai, quem sabe, quem não sabe, vai indo, né? Então a trajetória é isso. É aquele trajeto que o móvel está fazendo aqui. Qual foi a trajetória que esse carrinho fez aqui? Ele chegou aqui, né? Vamos dizer que ele chegou aqui nesse marco de 60 km por hora. Chegou bem aí esse rapaz aí. Então ele fez esse trajeto daqui, ó, daqui até aqui. Que nada mais nada menos que foi a distância que ele percorreu, certo? Depois lá na frente a gente vai entender o que é velocidade média, o que é tempo percorrido, certo? Trajetória de boa. Olha o avião que está aqui, ó. A fumaça faz a trajetória que esses aviões estão fazendo. Então, se você já viram a Esquadrilha da Fumaça? Já viram a Esquadrilha da Fumaça? Não viram passando quando tinha aqui, por aqui?
Então, quando tem aqueles eventos da Esquadrilha da Fumaça, vê na televisão também, se você ver. O avião tá indo e sai uma fumaça dele, né? Então, aquela vez ele faz os desenhos de coração e sai para cima e para baixo. Então, aquela fumaça lá tá fazendo a trajetória que o avião tá se movimentando, certo? Aquela fumaça que fica atrás lá são o trajeto com que ele faz, beleza? É igual eles passam por aqui, pô. Quando tem aqui em Belém, eles passam por aqui, por lá. Vocês não chegaram a ver ainda, não? Aí tem esse exemplo aqui da areia que eu falei. Quando andamos pela areia da praia, por exemplo, as pegadas que deixamos são registro das posições em que estivemos nos instantes anteriores. Portanto, podem ser cumpridas como uma trajetória. É um exemplo de trajetória, né? E esse que eu falei também da questão da fumaça também é um exemplo de trajetória. Tem uns que tu faz o trajeto sem ter a marca, né? Como a pessoa, tu vai sair daqui lá pra tua casa. Mas tu não tá tendo a marca pelo chão. Se não dá pra te ver muito, né? Mas tá fazendo uma trajetória. Deu pra entender? E o móvel? O que seria um móvel? O que seria um móvel? Na física, móvel é todo e qualquer corpo que muda de posição com o decorrer do tempo. Olha aí, ó. Esse carrinho aqui, ele é um móvel. Móvel. A gente chama de móvel. O objeto que está sendo estudado, a gente chama de móvel. Então, se for estudar uma partícula, aquela partícula a gente chama de um móvel que está se movimentando. Se for estudar o Sol, se for estudar o planeta Terra, se for estudar os planetas, sistema solar, os móveis, o que está sendo móvel? Está sendo o corpo lá, o objeto, certo? É o ponto de referência, né? Certo ou não? Até aí tá de boa? Tá confuso ou não? Dá para levar? E o ponto material, que é 1.5, ponto material. Ponto material. Seria o quê? É a qualidade de qualquer móvel que pode ter suas dimensões desprezadas, se comparadas com as distâncias percorridas. Um avião, por exemplo. Quem já andou de avião aí? Já andou de avião? No aeroporto lá quando ele estava estacionado. Você vê um bichão grande, né? Aí quando ele está lá e já está sobrevoando já. Você vê ele tão grande como ele é, não? Ele está estacionado. Então o avião ele pode ser um ponto material, dependendo da dimensão com que a pessoa esteja, entendeu? Tipo essa cadeira aqui pode ser um ponto material em relação à Terra. Então se tu for comparar esse objeto em relação à Terra, ele vai ser muito minúsculo naquela Terra, né? Certo? Aí tá a carra de madeira. Aqui na tomada tem um ponto material, vamos dizer que o parafuso aí seja um ponto em relação a essa parede aí, certo? Então dependendo da dimensão com que a pessoa está medindo, para o navio, você já viu o navio atrancado? No porto, o navio, aqueles transatlânticos, são gigantescos, tem até shopping dentro. Já viram assim pela televisão, alguma coisa assim? Tem esses cargueiros que tem aí. Então se você ver ele atracado no porto lá, ele é imenso. Aí quando ele chega lá no meio do oceano, ele fica um negócio bem minúsculo, né? Se você olhar de cima assim, você vai ver tipo um pontozinho. Entendeu? Então o ponto material é isso. Dependendo da dimensão que ele esteja, e vai ser esse ponto material. Tipo, você vê à noite, aqueles pontos brilhantes, não? Que se chamam de estrela. Já viram? Você está de noite lá, naquele luar bonito, né?
deitada lá. Quem é do interior sabe, né? Entendeu? Às vezes a pessoa deita lá na beira do rio lá, vê aquelas estrelas lá brilhantes. Você vê só uma minúsculazinha brilhando, né? Imagine quantos milhões de distância ele não está da gente. Então, se você vê uma estrela de fato próximo da gente, você vai ver que é uma imensidão de um corpo muito grande. Tipo o Sol. O Sol a gente vê só uma bola, né? A gente acha que é pequeno, mas é um. Então, pra gente aqui que está vendo, pela distância que tá, a gente vê só um pontinho, né? Então, a dimensão, pela dimensão do espaço que faz, ele se torna um ponto material. Certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Olha, espaço percorrido. O que seria o espaço percorrido? É a medida do comprimento da trajetória descrita por um móvel. Em outras palavras, de respeito à distância que o móvel percorreu. Que eu te falei aqui, ó. Espaço percorrido. Qual foi a distância que esse veículozinho percorreu? Ele percorreu uma trajetória aqui, né? Fez um trajeto, pá, e percorreu uma distância. Então essa distância a gente chama de espaço percorrido. Então esse aqui, ó, a gente chama de espaço. A gente sempre simboliza com S, ou maiúsculo ou minúsculo. Tem gente que simboliza com S minúsculo, S maiúsculo. Chama assim, ó, espaço percorrido zerozinho, que é o espaço inicial. E o espaço percorrido, que é o espaço final. Chama de Fzinho. Tem uns que chamam de outro, certo? Então, o espaço percorrido aqui, ó. Qual foi o espaço? Quanto é esse espaço aqui? Sim, iniciou aqui do zero. Se a gente for medir, esse espaço aqui tem quanto? 60 quilômetros, são quantos metros? Aí já entra a matemática, né? Certo? Deu para você entender o que é o espaço percorrido? Sim? E começou quantos quilômetros aqui? Então, qual foi a distância que ele percorreu? 60 quilômetros, né? Então, qual é... Olha aqui, ó, o que seria deslocamento? Percorreu o espaço, não foi? Se deslocou aqui, certo? Então,
para a gente saber quanto foi que se deslocou, a gente vai pegar sempre o espaço final menos o espaço inicial e você vai ter o deslocamento daquela trajetória. E poderia estar iniciando aqui daquele que eu botei aqui, espaço negativo. Ao invés de lá, em módulo, ele ficaria módulo menos módulo e mais o espaço positivo. Aí tem uma continha lá que a gente faz. A gente saber qual foi o deslocamento que esse módulo fez. Certo? Sim ou não? Sim ou não? Então, esse dia, tem que saber qual é o deslocamento. Ele foi, tem que ter o sentido. Qual foi o sentido que esse corpo, que esse veículozinho se deslocou? Foi sentido positivo, sentido negativo, sentido para cima, para baixo. Positivo? Então, a gente tem que saber o deslocamento que ele fez, tem que saber todas essas orientações. A direção, certo? A direção, sentido que ele fez e o modo com que ele está se deslocando. Tá? Não confundir o deslocamento com o espaço percorrido. Certo? E bem logo embaixo tem dois exercícios para a gente entender um pouquinho como é que vocês podem ver essas questões de conceitos iniciais da física, pode cair em provas que vocês vierem fazer aí pela vida. De Enem, tema. Vamos ler aqui. Hoje sabemos que a Terra gira ao redor do Sol. Este é chamado de sistema heliocêntrico. Assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Mas na antiguidade, o homem acreditava ser o centro do universo. Tanto que considerava a Terra como o centro do sistema planetário, sistema geocêntrico. Antigamente acreditava. Tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. Então, assim, é correto afirmar que o homem da antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra e devido ao fato de que letra A, B, C, D, ler as questões e ler as perguntas aí para você, para a gente entender. Não ia dar para esse exemplo aqui. Que seja a boleta. Os planetinhos aí. Já? A questão aí, qual que vocês podem achar? Ela está respondida aqui. Não, pois é, eu quero que vocês entendam a questão de analisar umas questões assim e como é que vocês poderiam proceder. Assim, se que ela tivesse... Vocês estão fazendo uma prova lá do Enem e isso cai muito na questão de Enem, essas questões assim. Por de tudo que a gente falou aqui, desses conceitos básicos, vocês conseguiriam responder essa questão?
Se ficou alguma questão que você ficou com dúvidazinha, pode falar, porque eu quero é que não fique. Porque quando a gente começar a falar por lado de questão, começar a responder as questões, vocês têm que estar com isso bem legal, bem conceituado, assim, nessas coisas básicas para vocês compreenderem. E quando é questão assim, ó, muito grande, assim, você vê que tem que ter uma boa interpretação, né? Já entra português, conhecimentos físicos e leitura aqui, né? Então, se você tiver uma boa leitura, você pode ir lendo com calma. Se você lê a primeira vez e não entendeu, lê mais uma vez, devagarinho, pra você compreender. Aí fala um pouquinho da história aqui, que eu falei para vocês um pouquinho, e faz uma pergunta lá no final. É correto afirmar que o homem da antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato que, na letra A, considerou o Sol como seu sistema de referência, considerou a Terra como seu sistema de referência, esqueceu de adotar um sistema de referência, considerou a Lua como seu sistema de referência. A letra E, considerou as estrelas como seu sistema de referência. É isso que a questão fala. O que a questão está falando aí? Eu vou ler de novo, assim, com calma. Hoje sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Certo? Esse conhecimento a gente tem hoje, que é o sistema que a gente chama de hoje de sistema heliocêntrico. Assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Mas olha, ele fala, na antiguidade, o homem acreditava ser o centro do universo, tanto que considerava a Terra como o centro do sistema planetário, sistema que eles chamavam de sistema geocêntrico. Por que geocêntrico? Porque eles chamam de Terra aqui, o geo. Você não estuda geografia? Então o geo vem de Terra, tá? Tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. Então, como eles olhavam assim, a olho nu, eles deduziram que o Sol estava girando em torno da Terra. E depois, com outras ferramentas, com outros instrumentos como o telescópio, foi aumentando e tal, observaram que não era isso não, que era os planetas que giravam em torno do Sol. Então é correto afirmar que o homem da antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato de que... Qual foi o referencial que ele colocou? Então ele chegou nessa conclusão porque ele considerou que o Sol, como seu sistema de referência, então ele colocou quem é o sistema de referência? Foi a Terra, né? É por isso que a letra B lá está. Então, olha o referencial que ele colocou: a Terra como sendo o centro do universo. Ou seja, que outros planetas e até o Sol giravam em torno da planeta Terra. Certo? Daria para a gente. Eu acho que é uma questão da universidade, isso aqui, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essas questões, assim, os conceitos básicos, iniciais, sempre caem. Então, é só, você não tem cálculo nenhum, é só teoria, certo? Só o raciocínio do entendimento do conceito físicos iniciais da cinemática. Deu para entender, já? Sim ou não? Vamos ver lá a segunda. Por isso a letra B está certa, que ele colocou o referencial como sendo a Terra de referência, né? E na verdade não é isso. Então vamos lá, na segunda. Sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e aceleração fundamentais para o estudo dos movimentos, em ciências, afirma-se corretamente que o conceito de letra A, posição é associado ao local em uma trajetória e não dependendo do referencial adotado. Tá certo isso? Olha, posição é associada ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado.
Letra B. Referencial é associado ao valor da velocidade e da aceleração do trajeto em movimento. Tá certo? Tudo que a gente conversou aqui, tá certo isso? Referencial é associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento. É ou não? Letra C. Velocidade está relacionada à mudança de posição e não depende do referencial adotado. Letra D. A aceleração está relacionada à mudança do valor da velocidade medida em um estado do referencial. Por quê? E que estamos confundidos aí na cabeça da pessoa, né? Se você não souber bem assim o conceito. Cadê? A segunda questão é a D. D de dado. Vamos analisar a letra A. Posição é associada ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado. Tá respondido aí, pô. Vamos analisar as questões. Por que está errada a letra A? O que foi que eu falei da questão de posição? Tudo pra gente aqui tem que ter o quê? Referencial. E o que ele fala na primeira questão? Que não depende, né? Já tá... O erro tá aí. Não depende do referencial adotado. Se não depender, não tá bom você falar qual é a posição que você está no planeta. Se você não botar um referencial. Então está errado por isso. Na letra B, referencial é associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento. Referencial, é? O que é o referencial? Que depende da velocidade dos corpos, depende da aceleração dos corpos. Não, né? É só um ponto de referência. Agora, dependendo de como o movimento está acontecendo, não depende desse aceleração, velocidade, não. Então ele está falando, é associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento? Não. Referencial não é isso. Por isso que está errado. Na letra C, velocidade está relacionada à mudança de posição e não depende do referencial adotado? Onde é que está o erro aí na letra C? Na mudança? Ele fala o conceito de velocidade. Eu não cheguei a falar o conceito de velocidade para vocês aqui, né? A velocidade, ela está relacionada à mudança de posição e ela não depende do referencial adotado?
Para você falar que o corpo está em aceleração, não tem que ter o referencial? Tudo tem que ter o referencial. Então, quando você vê numa questão assim, esse não depende, talvez, essas palavrinhas assim, talvez, não, palavras negativas, pode dar certeza que aquela questão pode ser que esteja errada. Né? Pode ser que ela vai ser errada, pode ser, você tem que dar é um ponto que a gente chama de interpretação, quando você está respondendo a questão. Quando você vê questão muito na forma negativa, não essas palavras que são de negação, talvez, porém. Então, quando você vê essas palavras em questão, pode desconfiar alguma coisa ali, tá? E quando ele fala que não depende do referencial adotado, é claro que depende. Certo? Então, tudo vai depender do referencial. Se você não tiver o referencial, que é o primeiro conceito, não tiver referencial, você não tem nem como iniciar o estudo da cinemática, o estudo da física, entendeu? Então, tudo vai depender do referencial. Então, para você falar que aquele corpo está em movimento, que está em aceleração, vai depender do referencial que ele vai adotar. Posso estar aqui andando, mas se eu não falar que eu estou me afastando de um objeto ali, eu não vou falar que eu estou em aceleração, certo? Então, tudo vai depender do referencial adotado. Tá? Então, a gente foi vendo de pouquinho em pouquinho, tem muita coisa ainda para falar, sim. De exemplos, gerou dúvida de vocês aí? Calma, relaxa. Gerou confusão de um conceito para o outro? Sempre gera. Dá para vocês diferenciar o que é espaço percorrido, o que é referencial. Sim ou não? Acha que sim ou tu acha que sim? Ou sim? Eu sei, a gente vai devagar porque eu sei que muita gente está muito tempo sem estudar, está muito tempo parado, que é o caso de você, né? A gente não pode meter logo assim, senão aí que vai confundir mais e vocês vão achar que o negócio é muito difícil, né? E que não é isso, basta a pessoa ter o foco, falar que eu quero aprender, a pessoa vai aprender. Por que muita gente fala que matemática é difícil? Porque a pessoa já coloca a dificuldade no meio. E a matemática, se você for parar para ver, você está no seu dia a dia, todo dia. A física também está no seu dia a dia. Tipo, tudo que você for imaginar, tudo acontece fisicamente. Por que a gente usa cinto de segurança? Por causa da física. Porque a questão, se a gente não tivesse a física, a matemática, a gente não ia ter todas essas coisas que a gente tem hoje em dia, né? Computadores, coisa moderna, smartphone. Tudo é através da ciência que vai gerando as situações. Então não coloque, não entendi, isso é difícil, não é isso. Você pode não ter pegado logo, de inicial, mas se você parar para analisar a situação e tentar entender realmente de fato, você vai compreender. Mas se você falar, é difícil, você já colocou isso na cabeça, aí fica realmente complicado. Então esses conceitos que a gente viu aí, foram os conceitos básicos para a gente entender a parte que a gente vai estudar lá na frente, que são a questão depois da questão de velocidade, de aceleração, como é que a gente calcula a distância, como é que a gente faz o cálculo da aceleração de um veículo. Quanto tempo você parou para pensar, você tira daqui quanto tempo daqui ou de lá da sua casa até aqui no seu curso? 10 minutos. Mas como foi que você pensou isso? Com que intuição você chegou nesse raciocínio? Mas o que tem por causa do trabalho? O que tem a ver o trabalho? Tem o tempo, né? E o tempo que você passa e a distância que você vai vir de lá para cá. Então tudo isso a gente pode calcular. Você tirou uma média aí, né? Por isso que a gente chama de velocidade média. Aceleração média. Certo? Então tudo isso, veja que isso está todo no nosso dia a dia. E a gente que nem percebe às vezes, né? Mas o conceito físico está no nosso dia a dia. Da forma que você pedala, se você pedalar bem rápido, você não vai chegar mais rápido na sua casa? Dependendo da distância. Se você for de boa e tal...
Quer dizer, ela tá aqui, mas já tá pensando quanto tempo ela vai levar para ela terminar a comida lá, né? Tipo, ela tá pensando na distância que ela vai percorrer daqui para lá, a velocidade que ela vai atingir daqui até lá, e para chegar o tempo antes de 1 hora para fazer a comida dela. Então veja que a gente tem assim, ó, nosso dia a dia ele é cercado pela física, né? Física, matemática. Quando vocês andam muito de ônibus ou de bicicleta, geralmente qual é? De carro, você aqui? Mais de ônibus, né? A gente vai ver umas situações no ônibus lá, que a gente ou tá a pé, tá em pé no ônibus ou sentado. Você vai ter uma questão lá que quando o ônibus para, né? Freia, você vai para frente ou você vai para trás? Você vai para seguir logo para frente, né? Tudo isso é um conceito físico. Que a gente vai entender. O foguete, o foguete para o espaço, como é que ele faz? Vocês já viram foguete saindo para o espaço? Então é questão da ação e reação. Ele faz uma ação. Qual é o combustível do foguete? Empurra o foguete para onde? Empurra o foguete para trás, né? Aí o foguete vai para frente, né? Então ele está fazendo uma reação com outra trajetória. Veja que é o inverso, né? Então tudo isso são conceitos físicos, certo? Então eu espero que eu veja se tira algumas dúvidas. Quem não viu isso no seu ensino, já chegou a ver essas questões assim, básicas? Tinha visto, não? Para em que série? Primeiro ano. A gente vê isso dependendo da escola, a gente vê no 9º ano. Início do primeiro ano, tá vendo esses conceitos aí. Então a gente vai se aprofundar na terça-feira, né? Que vocês têm, terça e quinta. É à noite, né? A gente já vai entrar. Eu vou ter que retomar um pouquinho sobre isso. Depois a gente já vai entrar nas questões para a gente entrar um pouco de matemática aí. Tá? Beleza? Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode. Tem um grupo, né? Que a professora vai me inserir lá. Vocês podem tirar de dúvida. E eu quero que vocês também na terça-feira, que quem está aqui hoje, trago alguma coisa que vocês viram durante esse período, até terça-feira. Hoje é quinta, né? Até terça, que vocês perceberam, que vocês viram no seu cotidiano sobre esse que a gente falou hoje, certo? Vocês podem trazer ele escrito, pode escrever, desenhar, pode desenhar no caderno de vocês mesmos. Estou te falando, ou vocês fazem escrito ou desenhado alguma situação que a gente viu hoje, de alguns conceitos que a gente viu hoje. Eu falei um cara já para vocês aqui, ó. Tipo, trago no caderno de vocês ou desenhado ou escrito. Coisas que vocês viram durante esse período até terça-feira, que a gente estudou agora. Entenderam ou não? Você falou que você vai para sua casa de bicicleta. Você pode desenhar a bicicleta e fazer o trajeto que você faz e quanto tempo você fez lá. Então já é um conceito que a gente viu aqui. Eu quero que vocês tragam uma situação de acordo com conceitos físicos que a gente acabou de ver aqui, certo? Ou desenhado ou escrito. Tá bom? Pode ser? Dá para fazer? Quando você vai para o trabalho, você pode fazer o trajeto do seu trabalho, como você vai, que hora você pega o ônibus, que hora você, entendeu? Mas coloque seu trajeto. Você faz um trajeto ali, você faz uma trajetória. Você leva um tempo para você percorrer. Tem um referencial que você tem. Você faz tudo, né? Tem uma questãozinha aí. Tudo que você fizer durante todo o seu tempo aí, tem conceitos físicos envolvidos aí. Com a forma que você caminha, vai a questão da velocidade com que você vai chegar. Quanto tempo o ônibus para. Então tudo isso dá para você fazer. Então você vai ver coisa, vai me trazer uma situação do seu cotidiano que você passou, presenciou, com o que a gente viu.